Esse é o nosso segundo vídeo do Diário de Aula. Vocês vão ver que a aula está bem adiantada, demorei um tempo para vir aqui falar com vocês, mas é mais para realmente mostrar algo mais pronto mesmo e as soluções que a gente trouxe até agora. Então, o nosso primeiro assunto, tá? O top 1, na minha opinião, que é esse teto vinílico que ficou assim, ó, super charmoso, e realmente quando as pessoas entram aqui no escritório e vão entrar depois de pronto também, tá chamando muita atenção, tá sendo um sucesso. Eu vou falar para vocês então o que é isso. Esse teto, o nome, né, é da marca Teto Vinílico, mas na verdade não é um vinílico. Eles são placas de PVC. Sabe aquele PVC bem antigo que a gente via muito na casa da avó, assim, aquele tudo branquinho que é super fácil de encaixar? É basicamente isso, tá? Só que ele tem uma impressão nele que fica com esse aspecto, com essa textura, que realmente fica super semelhante a uma madeira, né? E a instalação é muito prático, muito limpa. Então, assim, se você tem uma obra, né, que os clientes já estão morando na casa, por exemplo, que não pode fazer muita sujeira, que é ruim, isso aqui é uma solução muito boa, tá? E não só imitando madeira, mas eles têm também ripado, tem outras opções também que é super válido, né? A gente conhecer e tudo mais, porque realmente é um diferencial para o cliente. Sem contar que o custo para a gente fazer esse teto de madeira fica muito alto. Então, esse custo abaixou super, né? Porque realmente é muito mais em conta. E vocês devem estar se perguntando, Maria, por que tem esses furos aqui? O que acontece? Como é uma e todo esse furo enorme aqui também, né? O que acontece? Como é um material super leve, ele não tem muita sustentação. Então, a gente precisa prever esses vãos se a gente quiser, por exemplo, colocar uma caixa de som, que é a ideia aqui do escritório. Esse escritório vai ser totalmente automatizado para os clientes conseguirem testar também esse tipo de serviço, né? Então, como a gente não ia conseguir uma boa fixação na caixa, pelo teto mesmo, pelo esse teto vinílico, a gente fez esse furo para fixar na laje, fazer já uma estrutura, né? E esse vão enorme aqui no meio, é porque a gente vai dividir essa sala com uma porta de marcenaria. Na verdade, um pouco vai ser armário e um pouco vai ser porta. E a gente também não ia conseguir fazer essa fixação da porta no teto vinílico. A gente precisa fazer na laje, porque embaixo não vai ter trilho. Então, toda essa estrutura o peso vai vir lá de cima, vai ficar super pesado lá para a estrutura de cima. E não ia aguentar, ia dar problema futuramente. Acho que nem ia funcionar, na verdade, se a gente colocasse direto no teto vinílico, né? Então a gente deixou esse vão, aí a marcenaria vai vir e vai fixar na laje. Vocês lembram que nessa parede aqui, na verdade, ela não existia desse jeito? Vai ter que lá no outro vídeo se quiser entender o contexto disso. Mas essa parede tá aí, já tá bem bonitinha, limpadinha. Por que a gente trouxe ela pra frente? Porque aqui no meio ficava... Vem cá. Aqui ficava a estrutura do dreno do ar-condicionado. E a gente precisava do ar-condicionado lá. Só que tinha um pilar aqui no meio. Então a gente não ia conseguir fazer essa furação na parede para levar o dreno para lá. Então a gente fez para frente da parede mesmo, levando esse dreno até lá. E aí a gente precisou fazer uma parede falsa mesmo, de drywall, para a gente conseguir esconder. Então, assim, olhando, é como se fosse um jogo da construtora isso, né? E o objetivo foi que a gente conseguir colocar o ar-condicionado lá no cantinho. E tem um outro ar-condicionado também, como a gente vai dividir a sala em dois. No geral, ela vai se manter mais aberta mesmo, mas, né, a gente fez para fechar, porque se tiver uma reunião, alguma coisa assim, a gente consegue dividir e aí vai precisar de dois ar-condicionados. E aí o outro ficou aqui. Também a gente não tinha o dreno pronto. Realmente a sala só tinha um dreno pronto que não estava usando esse ventilação. E aí a gente teve que fazer de novo, tá? Do zero também. Então a gente fez essa conexão. Aqui foi com a marcenaria, então a gente não deu o apartamento mesmo, porque não precisava. E aí esse dreno veio pra cá e vai correr junto com o sistema aqui do lavabo. Daí eles fizeram um encanamento certinho para utilizar esse mesmo esgoto. Aqui da parte hidráulica ainda, a gente colocou esse ponto de água. É colocou uma torneira, a gente pode jogar na obra, você quer torneira que precisa de água, mas aí ficar descendo, subindo de água. A gente colocou então essa torneira para o horizonte e eu vou mais torneira aqui. Mas não tem ponto de água que podia colocar um filtro. Então, na verdade, o equilíbrio é a torneira. Nossa torneira mesmo vai vir de lá. A gente vai ter da marcenaria aqui. Eu vou dar um 360 aqui para vocês verem que algumas paredes estão sem acabamento. Então, vocês podem ver que essa aqui tá sem, aqui tem a janelona bem grandona, aqui tá tudo certinho, bonitinho, e aqui também não tem acabamento. Como aqui na copa também.
a única acabamento que a gente deu é realmente essa pintura aqui, que aqui dentro vai o frigobar. E aí, pra não ficar parecendo que tá sem pintura, a gente pintou. Mas a ideia é não fazer esse acabamento onde vai marcenaria, porque a gente acaba economizando, né? Tanto no material quanto no pintor também, no serviço. Então, a gente não precisa pintar, gastar com nada, se vai uma chapa de marcenaria ali. Então, realmente é um serviço inútil, né? Isso se aplica tanto para pintura quanto para revestimento também. A gente faz muito isso nos projetos. Onde vai colocar marcenaria, a gente não coloca o revestimento, porque não precisa. Outra coisa, vocês vão me perguntar, Maria, por que você foi instalado um ar-condicionado até agora? Porque esse aqui vai em cima da marcenaria, então a gente não pode instalar agora. Senão a marcenaria não ia encaixar e ia ficar uma coisa horrorosa. Então a gente instalou já aquele lá, porque aqui tá bem quente, a gente precisa trabalhar aqui dentro e as janelas, elas não têm uma abertura muito grande. Então acaba que não entra vento nenhum na sala. Então a gente precisava dar uma climatizada aqui pra gente conseguir trabalhar legal. E aí esse ar-condicionado ficou realmente para uma das últimas partes, só quando a marcenaria realmente finalizar. Outra coisa que eu quero falar para vocês que é bem interessante a gente se preocupar com isso durante a obra, antes, na verdade, porque aqui na qual vocês estão vendo que bem aqui, ó, tem um monte de perfuração. Essa parede aqui que divide o lavabo do restante da sala, ele é de drywall. Então, assim, não tem estrutura basicamente nenhuma, né? A gente não consegue colocar muita força aqui pra segurar, enfim, porque não vai dar certo. E aqui na copa vai ter uma bancada e vai ter um armário aéreo. Como a gente só tem essa lateral e essa aqui a gente não tem, por mais que a gente vai vir de marcenaria, a gente não ia conseguir dar sustentação para esse armário. Nem, né, através da marcenaria e nem através da parede. Então a gente teve que colocar esse reforço na parede para isso não desmoronar. Porque se a gente só coloca um armário aéreo aqui, nessa parede que não tem estrutura basicamente nenhuma, assim, ia vir tudo para frente, ou ia ceder, ia dar problema. Então a gente previu isso para realmente fazer o reforço. No ar-condicionado não precisou, porque aqui, deixa eu colocar assim, tá vendo mesmo? Aqui a gente vai vir com marcenaria, então toda a estrutura do ar-condicionado, o peso do ar-condicionado, ele vai descarregar no painel e o painel vai descer até embaixo no armário que tem aqui. Então essa força vai vir até lá embaixo, o que não ia acontecer ali na copa. Vocês estão vendo aqui esse vinílico todo horroroso, né? Vocês nem imaginam o que aconteceu. A gente teve alguns problemas com infiltração aqui, tá? Na verdade, a gente teve 5 problemas com infiltração. 5 tipos de vazamento diferente. E um deles acarretou no vinílico. Acarretou que destruiu todo o nosso vinílico. Levantou, ficou horroroso. Aqui em cima a gente tem esse sprinkler que fala, não sei falar direito, gente. Sempre não sei pronunciar certo. E quando eles foram testar, até onde eu sei, estava aberto. E aí acabou molhando, criando poças aqui, e aí isso levantou. Então a gente acabou que vai ter que trocar tudo isso. Então a gente tirou realmente só pontas ali pra gente passar, a fiação que também não tava passando. E a gente vai trocar todo esse vinílico, inclusive essa semana, tá? Então vocês não reparem que isso aqui vai ficar bem bonitinho. Isso aqui, gente, ficou uma coisinha maravilhosa. Aqui eu quis criar um áudio, tá? Mais escurinho mesmo, sabe? Então a gente pintou esse verde bem mais fechado, assim, cada pessoa realmente ser um negocinho assim. E aí aqui vai ter uma marcenaria, a gente vai tirar essa porta, né? A gente vai remover essa porta pra fazer uma nova transformação, assim. A gente achou uma solução bem legal. E aí aqui vai ter só algumas iluminações, umas decorações, assim. E aqui a gente vai avançar um pouco o móvel, vai ter um painel aqui, então assim, isso aqui realmente vai ficar mais fechado ainda, sabe? Então quem entra assim, não vai dedicar já com o escritório, vai ficar uma coisa mais aconchegante aqui para ver qual é o escritório, sabe? E as cores que a gente usou, aqui foi papel picado, e aqui, gente, achei a lata de tinta que sobrou. Rede de dormir, souvenir. Agora dá um close nessa pedra, nossa senhora. Eu sou apaixonada nessa pedra e assim, ó, ela ficou maravilhosa. Ainda tem que limpar, ela tá bem suja, mas ficou muito bonita. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês. A gente teve um vazamento, tá? Que veio do teto lá, do encanamento da outra sala, ficou vazando, ficou escorrendo aqui nessa pedra, parece uma cachoeira aqui, gente. A gente vai colocar uma tela tensionada aqui em cima, pra imitar uma claraboia, sabe? E essa vai ser a única iluminação aqui do banheiro. Não vai ser mais nada além da tela tensionada. E aí a gente teve que colocar
essa peça de MDF aqui pra pedra não ia estar lá em cima, e aí a tela vai ocupar todo aquele espaço basicamente. Depois a gente vai vir com mais um xarope em cima. O armário que eu falei pra vocês, ó, vai vir até aqui, onde tem esse detalhe no gesso. Daí aqui vai vir a tela e depois daqui vai descer o armário. E esses esquadros que a gente tem que fazer tanto aqui em cima quanto aqui, ó, o que acontece? Aqui a gente vai colocar pedra depois, a pedra esculpida, né, do lavatório. E aí a gente não tem como fazer isso aqui. Então a gente precisou fazer esse requadro pra pedra vir aqui, sabe? E até aqui, ó, a gente não colocou. Deveria ter colocado, tá? Foi erro nosso mesmo. A gente deveria ter feito mais um aqui pra entrar com o MDF. Que tanto aqui quanto aqui vai vir MDF. Aí agora eu tô bem preocupada como a gente vai fazer esse acabamento aqui, sabe? Mas a gente vai ter que achar alguma outra solução pra isso. Essas foram as novidades do segundo diário de aula. Logo vamos para o terceiro. Quero ver se pelo menos a gente tá um pouco com a marcenaria avançada, que é quando enche os olhos, assim, né? Quando a gente vê a marcenaria entrando, vendo as coisas se formando, assim, né? Então, nos aguardem que logo teremos mais um diário de aula.